Faiol, Como Administrar. Distribuído no Brasil por Ciamar. Versão brasileira BKS. Em todo o campo de atividade humana, as pessoas trabalham juntas para realizar tarefas pré-estabelecidas. E ao trabalhar em conjunto, os homens sempre consideraram necessário escolher um ou mais indivíduos, os gerentes, para supervisionar a ação do grupo. Mas, na verdade, o que significa ser um administrador ou gerente? Qual é o papel do gerente? Existem funções ou processos comuns a todos os gerentes? Há mais ou menos um século, um engenheiro de minas francês de nome Henri Fayol sugeriu uma série de funções gerenciais. Se tais funções pudessem ser identificadas, as habilidades e aptidões necessárias para executá-las poderiam ser descobertas e ensinadas, e teríamos assim um número maior de bons gerentes. Essa ideia o deixava fascinado. Com a idade de 19 anos, Fayol começou a trabalhar como engenheiro numa companhia francesa de mineração. Ele ficou impressionado com os desperdícios e deficiências que observou. Os lucros decresciam e Fayol acreditava que a culpa era dos administradores da empresa. Ele acreditava que a melhoria na administração não só preservaria, como aumentaria os lucros. Assim começou a pesquisar os princípios fundamentais da administração que, se fossem praticados, resultariam em operações eficientes e eficazes. Este gráfico mostra as variações na saúde financeira da companhia de mineração da época de sua fundação até 1917. Observe o crescimento inicial, que foi seguido por uma série de quedas acentuadas. E aqui, de 1883 a 1888, podemos ver que a companhia chegou às portas da falência. Então, em 1888, Fayol foi nomeado gerente geral. Após a nomeação de Fayol, neste ponto do gráfico, o crescimento da produtividade, da renda e dos dividendos da empresa foi algo de espetacular. O próprio Fayol atribuiu essa admirável transformação aos princípios administrativos que ele descobriu e ensinou aos gerentes da companhia. Quais foram esses princípios? Administrar, acreditava Fayol, consiste no exercício de 5 funções: planejamento, organização, direção, coordenação e controle. Mas que ações são necessárias para que se desempenhem essas 5 funções? Para descobrir, vamos observar uma reunião em andamento na Companhia Metalúrgica Antares, na sala do presidente da empresa. A diretoria da Antares está discutindo um projeto para a fabricação de arames de aço por um novo processo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, como vai? Tudo bem? Muito bem, e você? Me perdoe pelo atraso. Foi trânsito, eu fiz o possível para chegar na hora. Como vocês já sabem, se desenvolvermos esse projeto, vai haver um grande impacto no ramo de arames de aço. É imprescindível antever todos os possíveis problemas. Todos vocês já puderam pensar sobre o assunto. Agora vamos discutir alguns dos problemas que podem surgir no departamento de cada um. João, que tal começar? Bom, Rui, analisando sob o ângulo da produção, nosso problema vai ser decidir quanto arame nós vamos produzir. A decisão quanto à quantidade é crítica nesse momento. Eu concordo. As projeções de mercado apresentam flutuações enormes. Será que podemos fazer alguma coisa, Carlos? O problema, Rui, não é exatamente quanto às projeções. O fato é que o mercado passa por uma fase de instabilidade. Mas estou certo de que assim que entrarmos nesse mercado, as coisas começarão a normalizar. Eu sei disso, mas não podemos fazer um esquema de produção sem saber quanto arame vamos produzir. Fayol dizia que a primeira e a mais importante função gerencial é o planejamento. Essa função muitas vezes se inicia com a previsão de vendas. E logo a pesquisa de mercado é o passo seguinte. Toma-se então uma decisão inicial de prosseguir ou não com o projeto. Somente se a decisão for favorável é que as outras funções administrativas entrarão em cena. Por exemplo, a flutuação na demanda de arame de aço foi o ponto de partida. Quando uma previsão razoável foi elaborada, o grupo de engenharia teve condições de desenvolver e completar os projetos e equipamentos necessários para satisfazer a demanda prevista. Daí foi possível requisitar a compra do novo equipamento e a programação de compra de matéria-prima pôde ter início. Tudo isso teve que se apoiar em decisões financeiras apropriadas. O planejamento tem o seu custo, que é o risco que toda empresa tem que enfrentar quando inicia um novo projeto. Para Fayol, o planejamento significava um programa de ações para se atingir um objetivo. Não importa se a conquista desse objetivo exige um dia, uma semana ou vários anos. Para executar o plano, a segunda função gerencial é organizar os recursos.
o dinheiro, o material e o pessoal necessário para executar o trabalho. Eu sei que o departamento de planejamento é capaz de fazer um bom trabalho, mas com tanta coisa por fazer, eu gostaria de formar uma equipe de trabalho que esquematizei aqui. Ela contém pessoal da contabilidade, da produção e de marketing. Primeiro, precisamos de alguém da contabilidade que possa assumir total responsabilidade. Joana, quem você sugere? Saul Horten seria o homem ideal. Já trabalhou no orçamento preliminar. Aham, muito bem. E você, João? Bem, vamos precisar de pelo menos 3 pessoas da produção para começar. Theo Castro, Silvio Alves e também o João Luiz. Assim nós teremos um engenheiro, um analista de sistemas e um homem com experiência em produção. Muito bem. E quanto ao marketing, Carlos? O nosso gerente de propaganda e o Lucas Passos de vendas são os melhores funcionários que eu tenho. Muito bem, ótimo. Vamos reunir todo o grupo na segunda-feira. Agora, quanto ao problema de material e equipamento. João, como vão os entendimentos para a compra dos lingotes de aço da CSN? A diretoria da Antares acaba de identificar a situação a enfrentar e começa a organizar os recursos financeiros, técnicos e humanos que deverão ser empregados no projeto. Ao passarem pela segunda função de Fayol, a organização, eles começam a trabalhar na terceira função, a direção. A habilidade de dirigir com sucesso depende do acurado conhecimento que o administrador tem do seu pessoal e das tarefas a serem executadas. As coisas estão marchando muito bem, exceto quanto ao problema de demissões na manutenção. Parece que há muitas demissões. Qual é o problema, João? Bom, o Pedro Serra, que era supervisor, pediu demissão há alguns meses e ele sabia manter o moral daquele grupo. O rapaz que promovemos resolveu entrar de sola e me parece que alguns dos veteranos não devem ter gostado muito do novo estilo. João, este é um problema de pessoal, mas eu prefiro que você cuide disso pessoalmente. O pessoal da noite está indo muito bem e isto pode comprometer o nosso cronograma. Pode bater um papo com o rapaz que você promoveu? Ele tem uma boa ficha. Talvez ele só precise de uns bons conselhos e de sua orientação. Bem, eu já tive uma conversa com ele e concordo com a sua sugestão. A última coisa que queremos agora é ter problemas com o pessoal. A função de direção consiste em influenciar outras pessoas com vistas à realização de metas organizacionais. Exige a compreensão da tarefa, do pessoal e do que precisa ser feito para manter a equipe trabalhando em um nível ótimo. A direção é feita através de memorandos, reuniões e contatos pessoais. Mas a direção não é o final do trabalho do gerente. Sempre que houver diversas pessoas trabalhando juntas, o trabalho deve ser coordenado. Portanto, a coordenação é a quarta função sugerida por Fayol. Veja bem, com os novos volumes que o marketing está pedindo, eu não vejo como poderemos manter os custos dentro do orçamento. Ou teremos que acrescentar mais um turno, mais horas extras, ou teremos que comprar equipamentos novos. Espere um momento, João. O orçamento já está quase estourado. É provável que com o aumento da produção nós tenhamos que fazer alguns ajustes no orçamento. Infelizmente o Carlos não está aqui agora, mas vamos ter que discutir isto com ele antes de qualquer deliberação. Vou marcar uma reunião antes do final da tarde. Certo. Está bem, Rui. Assim que o problema for resolvido com o Carlos, eu vou preparar o novo orçamento. A coordenação através de comunicações, de relatórios e de reuniões com a equipe ajuda a manter o programa dentro do prazo. A falha que surgir pode ser identificada com rapidez e a solução pode ser eficaz e oportuna. E finalmente temos a quinta função de Fayol, o controle. Controlar significa monitorar a execução dos objetivos dentro dos limites de tempo e de orçamento. E assim agir para corrigir quaisquer desvios, medir uma tarefa para determinar se e quando estará pronta e quanto dinheiro deverá custar. O controle dá ao administrador um sinal de alarme sobre prováveis problemas. E desta forma os planos podem ser rapidamente alterados. João, já notou isso aqui? Você diz o excesso de custos? Sim, eu já discuti tudo com a Joana e... Finanças está tentando resolver o problema de caixa. Não gosto de ver um problema como este logo no início do projeto. Pode dizer a Joana que eu gostaria de analisar o novo orçamento assim que estiver pronto? As 5 funções gerenciais de Fayol descrevem o que o gerente efetivamente faz. Estas funções não surgem necessariamente nesta sequência. Muito embora o planejamento seja a função primária, as demais são executadas quase simultaneamente. Como observou Fayol,
Sempre que houver um trabalho a ser feito, e seja qual for o trabalho, ele deve ser planejado, organizado, dirigido, coordenado e controlado. Com o passar dos anos, a tecnologia se alterou, mas o padrão do esforço grupal permaneceu inalterado. Enquanto os homens tiverem metas a alcançar, a necessidade de um gerente existirá na sociedade e as 5 funções gerenciais de Fayol serão desempenhadas. Ele foi o primeiro a identificar e a classificar as funções de administração e as habilidades específicas exigidas para executá-las. E o que é igualmente importante, Fayol foi o primeiro a insistir que a gerência pode ser ensinada e aprendida. E o treinamento é essencial para que os gerentes aprimorem sua eficácia no trabalho. O ato de administrar pode ser, de certa forma, uma questão de arte. Mas como Fayol demonstrou há mais de um século, é também, em grande parte, uma ciência.